Shalom Lahem, a paz seja com todos. Gostaria, com a permissão do Eterno e com a ajuda do Ruach, do Espírito do Adonai, do Deus Todo-Poderoso, trazer uma paraxá, uma reflexão da palavra do bendito Eterno, que se encontra em um dos livros do Pentateuco, no segundo livro do Pentateuco, conhecido como Shemot, livro do Êxodo. Tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande ensinamento, a paraxá da palavra do bendito Eterno, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 3, só apenas um versículo 5, 15, da palavra do bendito Eterno vai ser o suficiente para montar o esqueleto da palavra e trazer uma reflexão do conhecimento rabínico da palavra do bendito Eterno, que se encontra em Êxodo, capítulo número 3, versículo 15, que está escrito assim: E Deus disse a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Bendito seja tu, Eterno nosso Deus. Bendito seja o teu nome, o teu reino, a tua palavra dura para sempre, o teu reino jamais será fim. Nos ensina e nos conforta com o poder da tua palavra. Existe 7 períodos probatórios. O primeiro período probatório é conhecido como período da inocência. Esse é o primeiro período probatório, que a Bíblia nos relata isso no Sefer Bereshit 3:25, está escrito que o homem e a sua mulher estavam nus e não se vergonhava, porque não existia malícia, não existia desejo impuro. O segundo período é conhecido como o período da consciência, diz a palavra do bendito Eterno, no capítulo 3 do Bereshit, o livro do Gênesis, ao versículo de número 24, a palavra do bendito Eterno. Esse é o período da consciência. É que quando Deus deu uma ordem para Adonishon e Isa, que em língua hebraica significa Isha, que significa mulher na língua hebraica, a palavra do bendito Eterno diz que Deus deu uma ordem para o casal, para que não tocasse nem comesse ali do fruto da árvore da ciência, do conhecimento, porque quando ele comesse, certamente abriria seus olhos e seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele desobedece, e como Deus sempre ele quis dialogar com o homem, Deus quis conversar com o homem, Deus, ele chama Adonishon, ele chama o homem Ket, que é parte da coroa da criação de Deus. E Deus, quando chama, e Adão se esconde mais a sua esposa Eva, e disse: Adão, onde tu estás? Por que tu se escondesse? Ele disse: porque eu estava nu. Deus faz uma pergunta para Adonishon e diz para ele: quem disse que estava nu? Porventura comesse do fruto da árvore que disse que não comeu? E abriu os olhos, e então eles começaram a ter, esse foi o período da consciência, ele conheceu que estava nu. Porém a Bíblia diz que outrora ambos estavam nus e não se vergonhava, porque não tinha malícia, não tinha desejo. Esse é o período da consciência. O terceiro período é do governo humano. O quarto período é chamado de período da dispensação da promessa. O 5 período é conhecido como o período da dispensação da lei. O sétimo período é o período probatório, que foi o da dispensação da graça. E o sétimo período probatório é o da dispensação do governo divino. Esse é do milênio. Quando eu vivi um desses primeiros períodos, que é o período da inocência, assim como todos já viveram, o período da inocência, ouvi falar de um Deus completamente diferente do que a Bíblia, a palavra do bendito Eterno nos ensina, que na minha inocência apresentava a mim um Deus, primeiro, que foi feito por mão de homem, só que a Bíblia diz que esse Deus, entre aspas, feito por mão de homens, é um Deus inércio, é um Deus que ele está ali prostrado, numa posição inércia, sem movimento, mas não pode fazer nada. É um Deus que não fala, um Deus que não vê, um Deus que não ouve, um Deus que não anda, um Deus que não cheira, um Deus que não apalpa e um Deus que nem som algum sai da sua garganta. Isso está baseado no Sefer Tehillim. Tehillim é livro dos Salmos, e Davi Demer, Salmo de número 115, versículo em diante, que diz: Mas como dirá a nação? O nosso Deus está no céu, faz tudo que nos praia. Os ídolos dele, os deuses dele são prata, ouro, obra feita por mão de homem. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, nariz tem, não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, não apalpa, tem pés, não anda, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a ele, aquele que nele faz, e também
aqueles que neles confiam. Esse foi um Deus que me ensinaram no início da minha inocência. Também, muito tempo tinha a figura de um Deus na minha mente, um Deus que era feito de pau, de pedra, de madeira, de prata e de ouro. Mas ao longo do tempo, quando entrei no período da consciência, tive o conhecimento de um Deus diferente, um Deus da religião, um Deus carrasco, um Deus cheio de regra, um Deus que diz que é 8 e 80. Alguns dizem, e passou o tempo, eu conheci um Deus melhor. Quando o Evangelho se tornou-se flexível, compassível e generoso, eu conheci um Deus da graça. É porque pela graça que nós estamos aqui e pela misericórdia do bendito eterno, de Yeshua, que nós estamos aqui. Porque se não fosse a graça e a misericórdia do bendito eterno, nós não estaremos aqui. Portanto, na minha opinião, não existe nada mais arrogante no mortal do que definir quem é Deus. Se nós formos definir quem é Deus, pode procurar todos os dicionários do mundo inteiro, nos países, nos estados, nos municípios, na cidade. E nenhum dicionário, por mais intelecto que um seja, nenhum vai ter a resposta para definir quem é Deus. Nenhum. Porque no mínimo Deus é inexplicável. Tudo que sabemos dele é dele. E de fato, e é quase nada do que ele é. Tudo o que nós sabemos. Deus é um Deus metafísico, transcendente. Deus é eterno. Porque por mais que eu procure palavras, jamais eu irei definir quem ele é. Por quê? De grandes sobrenomes dele, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o descendente da mulher. Ele é o Senhor de Abraão. Ele é o temor de Isaac. Ele é a coluna de nuvem. Ele é a coluna de fogo. É o libertador de Israel. Ele é o Senhor da santidade. Ele é a estrela de Jacó. Ele é o cetro de Judá. Ele é a rocha perfeita de Israel. Ele é o escudo que socorre. Ele é a espada da sabedoria. Ele é o sacerdote fiel. Ele é a rocha da salvação. Ele é o Senhor dos exércitos de Israel. Ele é o rei perfeito. Ele é o rei eterno. Ele é o socorro presente. Ele é o amado da igreja. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é a luz do mundo. Ele é o dono de tudo. Ele é o governador do universo. Ele é o Deus da terra, o Deus do céu, o Deus do mar. Ele é o sol da justiça. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da vida. Ele é o dono de todo o poder. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é um nome acima de todos os nomes. Ele é o primeiro de tudo. Ele é o único soberano. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é a estrela de Davi. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que era, o que há de vir. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio do vale. Ele é Deus. Entre os vários sobrenomes, eu gosto de um, que é mistério de todos os mistérios. O Deus que me refiro é muito diferente de nós. O Deus que me refiro, para ele não existe distância para ele, porque ele é um Deus presente. Nada para ele é muito longe, nem perto e nem profundo. O salmista Davi, ele dissera no Salmo Ternim, no Salmo de número 139, está escrita a palavra do bendito eterno. Disse o salmista Davi, diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tornar a alva, as asas da alva, e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se disser de certo que as trevas me encobriram, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então esse Deus, ele não tem limite, esse Deus, ele não tem barreira, esse Deus, para ele não existe fim. O Deus que me refiro, a morte para ele é um sono. O Deus que me refiro, um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos para ele é como um dia. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus da graça. O Deus que me refiro é um Deus que ninguém pode explicar, é um Deus que o fraco para ele é forte nele, e o forte sem ele é fraco. O Deus que me refiro é um Deus que vai além da ótica humana. O Deus que me refiro é um Deus que conhece todas as coisas, o passado, o presente e futuro, e também sabe o fim. Esse Deus é o único que começa, que
No começo ele já fez o fim e nunca começa sem ter terminado. Como diz o profeta messiânico Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, registra a palavra do bendito eterno, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus, não há outro Deus além de mim, que no fim anuncio, que no princípio anuncio o fim, e digo, todas as coisas serão feitas. Deus poderoso, é um Deus tremendo. O Deus que me refiro é um Deus que tem olhos, pés, boca, mais ouvido, e ao mesmo tempo não tem forma. O Deus que me refiro é um Deus que não podemos ver, mas podemos sentir. O Deus que me refiro é um Deus que não olha o passado para te julgar, nem o presente para te condenar. O Deus que me refiro é um Deus que, quando olha para mim e para você, nunca vai olhar nós como era e nem como somos, mas vai ver eu e você como seremos. Isso é o Deus que me refiro. E a palavra do bendito eterno, vou começar a pregar agora, dessa pequena introdução, vou trazer a pregar agora. O Deus que me refiro, tudo que existe e já existiu, está no seu pensamento, está no seu pensamento e na sua visão. Quando ninguém sabia o que era a luz, ele pensou e disse, haja luz. Porque quem fala sem pensar é tolo, é um louco. O Deus que me refiro, tudo que existe e deixou de existir, já estava na sua mente, já estava no seu plano. Porque primeiro ele vê, pensa, fala e determina. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito, se fez. Esse é o Deus que me refiro. A leitura que acabaram de ler, que quando Deus ele vai animar o servo dele, Moisés, que estava fugitivo por fazer 40 anos, por ter matado um dos hebreus, ali com o divino dos egípcios ali, que estava ali espancando. No Chefe Semon, livro do Êxodo 3,15, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. A raiz da árvore judaica começa por Abraão. O Eterno diz que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Para que, se alguém não sabe, Moisés tornou-se o maior personagem que já existiu entre os hebreus, era o sétimo desde Abraão. Porque Abraão, seu pai, era filho de Coate, Coate era filho de Levi, Levi era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Para quem não sabe, isso diz a palavra do bendito eterno. O Deus que me refiro foi aparecer a Moisés e disse essas palavras. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Isso é o Deus que me refiro. Pois quando alguém olha o teu passado, Deus já determinou o teu futuro. Mas Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não importa o que ele pensa de você, o que eles falam de você, você recebeu a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. E se não fosse Deus, e se não fosse a graça e a misericórdia, os inimigos teriam engolido vivo. Se você está aí, é porque Deus é realmente na tua vida. O Deus que eu me refiro é muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Não há palavra para que possa identificar o amor, a graça e a misericórdia desse Deus, invisível, mas real. Não posso tocar, mas posso sentir. Como estou sentindo a Shekinah, a presença do bendito eterno, do que é grande, do todo-poderoso, que ele está presente aqui nesse lugar. Você recebeu a graça e a misericórdia. Diga para quem fala de você, para quem julga você, que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e também é seu Deus. Além dele ser o Deus de Abraão, além dele ser o Deus de Isaac, além dele ser o Deus de Jacó, ele também é seu Deus. Não importa o que as pessoas falam de você, o que as pessoas julgam de você, mas o que importa é que ele também é o seu Deus. Vai ser mais profundo daqui para frente, creio. Estou dando só no início da mensagem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você. E Deus tem uma resposta para você nesse dia, nessa tarde, pela palavra do bendito eterno. Sei que não tenho, assim, posso ter um respeito por muitas pessoas,
também não posso agradar a todas as pessoas, e muitas pessoas também não se agradam comigo, com o meu rosto, com o meu jeito de ser, de falar, de pensar, de agir, de pronunciar, de pregar. Porque sempre alguém vai olhar para os outros e vai ver defeito, vai ver erro, vai ver pecado, vai ver falha e defeito. Então, isso é uma pessoa que é cega espiritualmente, porque ela consegue só ver os erros, as falhas dos outros, mas não consegue. Mesmo ela se olhando no espelho, não consegue examinar que ela também não é perfeita. Porque a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 7, versículo 1, diz: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que julgares, serei julgado, com a medida que vós medir, vos hão de medir a vós de novo. E porque repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão, não vê a trave que está no teu olho, como dirá teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Aí o próprio Eterno disse: hipócrita, tira a primeira trave que está no teu olho, então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hoje as pessoas são assim. No mundo que vivemos, as pessoas procuram defeito em A, em B, procuram falar de A e de B, procuram apontar os erros e as falhas dos outros, mas não consegue se identificar que ele mesmo é errado. Quando Deus fez primeiro o homem, Adonichon, primeiro Deus fez por dentro. Ele primeiro criou os ossos, para depois criar os órgãos vitais, e segundo para criar por fora, porque primeiro a transformação tem que vir por dentro, para depois sair para fora. Porque a aparência para Deus não importa, o que importa é o conteúdo que está dentro. É isso que identifica, é isso que agrada a Deus. Porque se a aparência para Deus importasse alguma coisa, Davi não tinha sido escolhido por Deus. Se a aparência para Deus identificasse alguma coisa, Eliabe era que tinha sido escolhido o rei de Israel. Se a aparência falasse, Absalão não tinha feito o que fez. Então, aparência para Deus, isso não importa. Porque um dia a velhice chega, um dia tudo passa, mas que não passa é a palavra do bendito eterno, como está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, 33. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então tudo passa, a fase passa, porque tudo passa, só que não passa é a palavra do bendito eterno. Mesmo que as pessoas não gostem de mim e de você, ele continua sendo Deus, e ele é o meu Deus. Mesmo que você não goste de mim, ele é o meu Deus. Eu tinha aproximadamente na idade de 23 anos, quando Deus me chamou para pregar, para falar do seu nome, para falar do seu amor. Até então eu questionei Deus. Por que Deus me chamou? Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? E por que não escolheu a outras pessoas? Eu não tenho boa aparência, não sei falar direito, não sei pronunciar direito. Meu currículo, talvez ninguém gostasse de meu currículo para ter na igreja. Eu acho que muitos não queriam. Eu entendo porque Deus seria o Deus de Abraão, porque Abraão seria chamado amigo de Deus. Eu entendo também porque Deus seria o Abraão, porque Abraão acreditou em Deus e foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Eu entendo porque Deus seria o Deus de Abraão, porque Abraão procurou uma cidade, o qual construtor é Deus dessa cidade. Eu entendo porque Deus seria o Deus de Abraão, pois quando o corpo de Abraão está morto, Deus deu uma semente tão potente que quando tocou no ventre de Sara, sua mulher, trouxe a volta à vida, e 42 gerações depois dessa semente saiu do ventre de Sara, saiu do ventre de Maria, e você chama de Jesus. E ele diz: eu sou a semente de Abraão. Você vai entender quando chegar em casa isso aí. Eu entendo porque Deus é o Deus de Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, um milagre, um nascimento santo que veio de um ventre morto. Eu entendo porque Deus era o Deus de Isaac. Pois se não fosse por Deus, não existiria Isaac. Isaac é o resultado da fé de Abraão. Ele era a evidência daquilo que se não vê, mas da prova das coisas que se espera. Então entendo porque Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas que me prende nessa leitura que fizemos aqui no Chefe Shemon, livro do Êxodo, um dos livros do Pentateuco, de Monte Rabino, Moisés, capítulo 3, versículo 15, a parte diz assim: diga, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O nome Jacó significa trapaceiro, o nome Jacó significa enganador. O nome Jacó, em língua original hebraica, também significa aquele que se agarra
em oportunidade. Jacó, para quem não sabe, Jacó era a ovelha negra da família. Jacó era uma desgraça, era assim, uma mancha no rosto de uma linhagem santa no dia de hoje. Que Deus seria, que chama a atenção de muitos, que Deus seria, porque Deus disse que seria o Deus de Jacó. Jacó, Deus de Jacó, é algo chocante, é o oposto da religião, um embaraço para a igreja, uma desgraça para o reino, que Deus seria o Deus de Jacó. Jacó era uma bagunça. Jacó, nos dias de hoje, não contaria no coral da igreja, ou não estaria no quadro de diácono. Jacó não seria chamado para o quadro do presbítero. Jacó não seria chamado para o quadro de evangelista. Jacó não seria chamado para um quadro de pastor. Jacó era uma bagunça. Jacó era o oposto da santidade. Lembra as atitudes. Tinha atitude questionável, nem sempre falava a verdade. Era trapaceiro, igual a sua mãe e seu tio Labão. Jacó era o resultado de uma geração amaldiçoada. Sua família, ele vinha de uma linhagem de trapaceiro. Porque Deus se associaria com um caráter questionável de Jacó? Essa é uma pergunta. A gente já ouviu muitos mensageiros, muitos homens de Deus, sem questionar, sem ignorar nenhum deles, falar sobre esse texto, mas eu não vi nenhum. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês não é mensagem trazida de internet, não é mensagem trazida através de outros pregadores, não, é mensagem trazida do céu. Tenho aprendido com o Rudinho, estou aprendendo ainda com conhecimento, então quero dar da raiz. Porque Deus seria o Deus de Jacó ou Deus de Jacó? Porque Deus se associaria com um caráter questionável de Jacó. A pergunta, ela fica à tona, fica no ar, porque ele usa o momento para declarar o seu novo nome e se tornar o Deus de Jacó. Por quê? Talvez porque há um Jacó dentro de nós, dentro de mim, não sei se há dentro de você. Talvez porque Deus queria convencer Moisés, eu posso te usar, mesmo que tenha matado um. Quando lembre disso, quando Deus chega para falar com Moisés, ele chama Moisés no Êxodo, versículos anteriores, ele chega para animar Moisés, porque Moisés quis colocar desculpa para Deus. Fazia 40 anos que ele saiu do Egito, estava fugido, porque matou um egípcio ali, e Faraó mandou a procura para matá-lo, então ele fugiu. Então, o que eu digo para você, não importa o teu passado, não importa o que as pessoas falam de você, não importa, o que importa é o que Deus fala de você, é isso que importa. Para Deus, os que as pessoas falam de você, entra no ouvido, sai no outro. Para Deus só importa o que você fala de você, e não você fala da vida dos outros. Então não gaste tempo falando da vida dos outros, perguntando sobre a vida dos outros, questionando sobre a vida dos outros. Isso é feio, isso é ridículo. Então procure falar da sua vida para Deus. Procure dizer quem é você para Deus e deixa a vida dos outros, porque da vida dos outros quem cuida é Deus. Então Moisés não deu um testemunho dos outros, Moisés deu um testemunho para Deus quem era ele. Quando Deus chama para falar com Moisés, Moisés disse: Senhor, olha o que está registrado no Sefer Shemot. Eu conheço de cor salteado, mas faço questão de ler pausadamente para os ouvintes da palavra do bendito eterno, para ver coisas tremendas, profundas. No capítulo de número 3 do livro do Shemot, livro do Êxodo, está escrito a palavra do bendito eterno. E disse assim a palavra do bendito eterno. E diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente o versículo 7, a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltadores, que conheci as suas dores, portanto desci para o livrar da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse
Deus disse: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei quando houver tirado este povo do Egito. Servirei a Deus esse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vi aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, eles me disseram: qual é o seu nome? E que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, e me enviou a vós. E disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome e este é o memorial de geração em geração. Deus foi animar Moisés. Moisés aí coloca desculpa para Deus que era gago, pesado de língua, de boca, não podia falar direito. Aí Deus diz para Moisés: eu sou Deus, não só dos assassinos, Moisés. Como você matou um, mas também eu sou o Deus de Jacó, o Deus do trapaceiro, o Deus do enrolão, o Deus do enganador, o Deus do usurpador. Eu sou o mesmo Deus, Moisés. Você pode mudar, mas eu não mudo, Moisés. Isso é tremendo, isso é fato, isso é realidade. Então, talvez porque Deus queria convencer Moisés: eu posso te usar, mesmo que tenha matado um homem no Egito e tenha vivido como criminoso por 40 anos. Eu não sou somente o Deus das pessoas agradáveis, boas e importantes. O Deus que eu creio é esse. Ele não só é Deus das pessoas boas, das pessoas agradáveis, das pessoas importantes. Ele não só é o Deus dos reis, das rainhas, dos governadores, dos ministros, dos deputados, dos prefeitos, dos vereadores. Ele é também o Deus do pobre, do mendigo, do cego, do mancho, do coxo, do aleijado, da prostituta, da lésbica, aqueles que se arrependem e se voltam para ele. Ele é o Deus de todas as coisas, porque tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E eu não sou somente o Deus das pessoas santas, que casaria virgem e veria uma vida certa, que nunca fumaram, que nunca beberam, que nunca se prostituíram, que nunca roubaram. Não, mas muitas vezes muitos não fazem nada disso, mas consciente com aquilo que faz. Então é culpado. Deus é o Deus dessas pessoas também. É interessante esse estudo, é interessante essa palavra do bendito eterno. Deus é o Deus também das coisas erradas. Deus, por que Ele é? Porque Ele dá jeito nas coisas, Ele dá jeito em tudo. Todos sabem a chamada de Moisés. Quando eu digo: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus está dizendo: eu sou o Deus daquele que tem fé, eu sou o Deus daquele que me teme, eu também sou o Deus daquele que estão errados. Porque só quem pode consertar, só quem pode libertar, só quem pode transformar, ainda se chama Adonai. Ele: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Se pois o Filho do Homem libertar, então verdadeiramente sereis livre. Deus é o Deus de Jacó. Glorifique a Deus, exalte a Deus, porque o Deus que você serve, Ele não só é o Deus de Abraão, o pai da fé. Ele não só é o Deus de Isaac, mas Ele é também o Deus de Jacó. Será que ainda não existe Jacó no nosso meio? Será que não existe um pouco de Jacó em nós? Será que nós arrotamos tanta santidade como parece, como é? Confesso para vocês, mesmo em redes sociais, sou falho, sou pecador, necessito a cada dia da graça, da misericórdia, da benevolência do meu Deus, do grande Deus, porque sem Ele nada sou. A palavra do Eterno diz em João 17:17, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. E a Bíblia também diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade e nega a si mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele que confessar o seu pecado ao Senhor e deixa, alcança Deus graça e misericórdia. Esse aqui é um Deus que eu sirvo, esse aqui é um Deus tremendo, esse é um Deus poderoso, esse é um Deus, o Deus de Jacó vai te surpreender com coisa. Interessante é isso, que quando Jacó começa, agora vai luta com um anjo, e quando ele pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: por que pergunta o meu nome, que viste que sou maravilhoso? Estava lutando com o próprio Deus. Ele disse que: como se chama teu nome? Ele disse: Jacó. Não chamará mais teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. O Deus que disse que nunca mais chamaria o nome dele de Jacó, mas Israel seria o seu nome, foi o mesmo Deus que centenas de vezes ainda está na Bíblia registrado. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Esse Deus é tremendo. Só que quando Esaú, que vê Jacó, que vendo com a sua comitiva, com as suas esposas,
com Raquel, com Lia, com Bila, com Zilpa. Ele, quando via fugindo já do seu sogro, saindo da casa do seu sogro, com todo o rebanho que estava enriquecido em tudo, Deus abençoou Jacó em tudo. E a Bíblia diz que Labão, quando vai à procura de Jacó para perseguir, para tirar satisfação com ele, um anjo pela madrugada no monte para Labão disse: Labão, quem mexe com Jacó mexe comigo. O importante para Deus não é o que você faz para os outros ver. O importante para Deus é o que você faz e somente Ele vê. Por isso que a Bíblia diz em Mateus, quando der a tua oferta, quando der uma esmola a alguém, vamos para a palavra do bendito eterno que está registrado, para nós ver isso, pela palavra do bendito eterno. Mateus capítulo número 6, versículo 2, está registrado assim: quando, pois, der esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como faz os hipócritas na sinagoga e na rua, para ser glorificado pelos homens. Verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Então veja bem, com o que você faz para outro ver, para Deus não tem valor. Para Deus só tem valor é o que você faz e ninguém vê. Então, e para Deus não tem valor aquilo que você fala dos outros. Para Deus só tem valor aquilo que você fala de você. Provo para você na Bíblia. E a Bíblia, e para Deus, e Deus só te recompensa quando você faz para Ele em oculto e em segredo. A Bíblia diz no versículo número 5 de Mateus, capítulo 6: e quando orares, não seja como hipócrita, pois se compraze em orar em pé na sinagoga e nas esquinas da rua, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E para Deus, o que importa não é o que você fala dos outros. Deixa Jacó está na mão de Deus. O que importa para Deus é o que você fala de você. Lembra que quando Deus manda o discípulo Ananias ir lá na rua direita, orar por Paulo, ungir Paulo, para que caísse as escamas dos olhos dele, ele começou a colocar obstáculo, ele começou a falar de Paulo, da mal impressão de Paulo ao Senhor. Sabendo ele que Deus conhece e sonda todas as coisas. Mas lembra quando o Senhor disse: Deus não dá ouvido, não dá valor, não dá importância àquilo que você fala dos outros. Deus dá ouvido, Deus dá valor àquilo que você fala de você. Deus não esperou Ananias terminar tudo o questionamento que ele tinha falado de Saulo. Mas quando ele terminou, a resposta de Deus foi essa: ele é tudo isso que você diz, mas para mim é um vaso escolhido. Vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido. O que importa não é o que as pessoas falam de você. O que importa é o que Deus diz de você. Se alguém diz que você não presta, para Deus você presta. Se alguém diz que você não tem valor, para Deus tem valor. Se você caiu ou cai, que estamos sujeitos a qualquer coisa aqui nessa terra aqui, porque não estamos no céu. Só lá no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza. Só lá no céu não vai ter calúnia. Só lá no céu não vai ter apontamento, não vai ter julgamento, não. Agora aqui estamos sujeitos a tudo. E a Bíblia já diz que o cair é do homem, mas o levantar já é de Deus. Quantas pessoas caíram, tropeçaram e Deus levantou? Glorifica a Deus por isso, porque você serve a um Deus que a misericórdia e a graça dele não é igual à dos homens, que o olhar dele não é o olhar do homem, que o pensamento dele não é o pensamento do homem, que o amor dele não é igual ao amor do homem. Porque se Deus pensasse como pensa o homem, você não existiria, eu não existiria. Se Deus olhasse para mim como olha o homem, eu e você não estaria aqui. Então glorifique a Deus nisso, em nome do bendito eterno. E quando Esaú veio Jacó, que veio com a sua toda a companhia, que veio, ele colocou os mensageiros na frente para levar rebanho, para presentear Jacó. Mas Jacó estava tão rico que não quis. Olhou para Jacó de longe e disse: o cabelo é o mesmo, a postura, o corpo é o mesmo, mas o andar é diferente. Por quê? Quem anda com Deus começa a andar diferente. Mesmo que caia, aquele que tem chamado não ficará prostrado. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha dar essa graça a você. Que Deus venha dar essa graça de abraçar, de ajuntar. Porque é muito fácil perder do que ganhar. Que Deus venha ter colocar esse amor. Esse é o cartão, a identificação do cristão. A Bíblia diz: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 12 está escrito assim:
Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus te abençoe, em nome de Hashem, e um forte abraço, no nome de Yoshua e Mashiach de Israel.